Vamos lá, meus amigos. Vamos dar continuidade à aula. Vamos trabalhar exatamente hoje a questão da exatidão de uma medida ou de uma série de medidas. Na análise de uma amostra desconhecida, não se conhece logicamente o valor verdadeiro, situação que acontece teoricamente na maioria das situações. Só em casos excepcionais e no caso das amostras de tipo padrão, se tem o chamado valor verdadeiro. Quando se conhece o valor verdadeiro de uma determinada grandeza, existem dois processos para exprimir a exatidão de uma medida. Então, lembrando, a exatidão ela só vai acontecer se realmente eu tiver um padrão, um valor verdadeiro que eu possa comparar, tá certo? Então, como ele colocou aqui anteriormente, existem dois processos para exprimir a exatidão de uma medida. Quem é que vai exprimir, quem é que vai ficar responsável por representar essa medida? É o erro absoluto, que eu vou já ver com vocês aqui, e o erro relativo. Os dois, eles vão estabelecer para nós aqui qual valor é mais ou menos exato. Já como nós colocamos nas aulas anteriores, nós não teremos valores totalmente exatos, tá bom? Mas valores próximos ou distantes da exatidão, tá certo? O erro absoluto, ele relaciona, ele é representado pelo EA, tá certo? Que é o erro absoluto, também aqui, ó. E ele, para encontrar o erro absoluto, eu vou precisar de uma grandeza que ele chama de valor do ensaio, que é o xi, que vai ser subtraído do valor exato, que é o xa, tá certo? Então, tá bem aqui a formulazinha, ó, ok? Quanto maior foram os valores experimentais, quanto maior quantidade, o número de valores experimentais obtidos, e mais próximos eles estejam, tá certo? Menores serão desvios absolutos. Mais confiável será o valor médio e mais próximo estará o valor exato. Então, na verdade, eu vou mostrar para vocês lá na frente, depois de terminar aqui a parte de erro, um gráfico que ele vai falar exatamente isso que eu estou comentando com vocês aqui, tá bom? Aqui existe um exemplo, tá certo? Eu coloquei aqui o exemplo de uma pipeta volumétrica. Essa pipeta volumétrica, eu estou utilizando ela para verificar a sua calibração. Calibrar significa dizer se o volume que está constando na vidraria corresponde exatamente ou muito próximo do que está aparecendo lá, ok? Como é que eu faço esse procedimento? Bem, aqui eu estou mostrando que nós vamos fazer 5 vezes a medida do volume e depois nós vamos calcular isso, tá certo? Lembrando que na nossa aula presencial eu vou fazer com vocês um experimento desse. O importante daqui é lembrar que eu peguei a pipeta de 20 ml, enchi a pipeta volumétrica, tá certo? E aí eu obtive, no primeiro resultado, 19,2 ml, no segundo resultado, 19,5, no terceiro resultado, 19,6, no quarto resultado, 19,1 e no quinto resultado, 19,2. Sendo que o meu valor verdadeiro aqui eu considerei como 20 ml, que é o que consta na vidraria da pipeta, ok? Então aqui, pessoal, estes volumes aqui que eu encontrei, eu utilizei a balança com as 4 casas decimais, aquela que nós já estamos acostumados a utilizar no laboratório. Utilizei a pera e utilizei um Becker, tá certo? A finalidade de utilizar essas vidrarias é pesar o volume de preenchimento que está dentro da pipeta. Depois disso, o que eu fiz? Eu fiz alguns cálculos que envolvem temperatura e densidade e encontrei os respectivos volumes aqui, ó, onde eu chamei 19,2 de X1,
19,5 de x2, 19,6 de x3, 19,1 de x4 e 19,2 de x5. Se eu quiser encontrar o erro absoluto para o x1, que é 19,2, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar 19,2 e vou diminuir de 20. 19,2 menos 20 dá 0,8, tá certo? Só que vai dar negativo. E neste caso, o nosso erro absoluto, ele será sempre em módulo. Tá vendo aqui? Existem as barrazinhas laterais. Então, o erro absoluto ele não aceita valores negativos. Aqui, neste caso, deu menos 0,8. Então, ao final, vai ficar 0,8 para a primeira, para o primeiro valor de erro absoluto. Para o segundo valor de erro absoluto, o que eu faço? Eu pego o segundo valor, que é 19,5, e vou diminuir do valor exato, que é 20. Dá quanto? 0,5. Só que dá 0,5 negativo, não é isso? E lembrando aqui, ó, que o negativo ele não é aceito. Então, todo valor negativo é transformado para um valor positivo. Então, vai ficar 0,5 o segundo valor. E assim sucessivamente. Então, eu vou ter o primeiro erro, o segundo erro, o terceiro erro, o quarto erro e o quinto erro. Aqui eu vou ter 5 valores de erro absolutos, tá certo? Ficou claro aí, né? Além do erro absoluto, eu posso encontrar também o erro relativo. O que é o erro relativo, pessoal? É o valor do erro absoluto, que nós calculamos anteriormente, dividido pelo valor verdadeiro, vezes 100. Tá ok? Naquela questão anterior, que eu trabalhei a questão da precisão, agora eu estou trazendo ela aqui, ó, com os valores dos erros absolutos, ó. Lá, se vocês forem enxergar lá, nós tínhamos os valores experimentais lá, que é aqui o ensaio 1, ensaio 2 e ensaio 3, tá certo? Eu tinha o valor da média desses valores, e o valor verdadeiro aqui, eu estou acrescentando ele, que é 8,42, tá vendo aqui? Esse erro absoluto já é o resultado da subtração de 8,45, que é o primeiro ensaio, menos o valor do valor exato, que é 8,42, dá 0,03, ó. Tá vendo? O outro, 8,41 menos 8,42, dá 0,01 negativo. Lembrando que, apesar de estar negativo aqui, nós sabemos que só vão valer os valores positivos, tá certo? Então, vamos considerar 0,01 positivo aqui. E o terceiro ensaio é 8,44 menos 8,42, que dá esse valor aqui, ó. Tá certo? Observando os valores dos erros, eu obtive 3 valores aqui, ó. 0,03, 0,01 e 0,02. Considerando aqui o menor valor, pessoal, observe que o menor valor é 0,01, que corresponde ao ensaio 2. Então, isso está me dizendo o seguinte, que o ensaio 2 é o mais exato, porque apresenta o menor erro absoluto ou menor erro relativo. Tá ok? Já o ensaio 3, ele é o mais preciso, porque apresenta o menor desvio absoluto. Tá aqui, ó, o desvio. Lembra ainda como é que se faz o cálculo do desvio? Não? Bora lá. O desvio é calculado pelo valor dos ensaios. Aqui, ó, tem o ensaio 1, 2 e 3. Pego o valor 8,45. Vou subtrair da média, que é 8,43. Obtive aqui, ó, 0,02. Tá vendo? No segundo ensaio, pego 8,41 menos 8,43, 0,02. Tá vendo? E o terceiro ensaio é o 8,44 menos 8,43, que dá 0,01. Ou seja, dos desvios aqui, 1, 2 e 3, observa que o terceiro, que é 0,01, é o que apresenta menor desvio. Logo, ele vai ser o mais preciso, tá certo? Observa que aqui eu tenho o desvio médio, que é a soma desses desvios, dividido por 3, dá 0,02.
E aqui eu tenho o erro relativo, que nada mais é do que este cálculo aqui, ó. O erro relativo nada mais é do que o erro absoluto dividido pelo valor verdadeiro vezes 100. Se você pegar aqui estes valores aqui, ó, 0,03, que é o valor do erro absoluto para o primeiro ensaio, dividir por 8,42 e multiplicar por cento, vai encontrar exatamente esse valor aqui, ó, 0,36. Tá certo? Se eu pegar o segundo ensaio aqui, ó, que o segundo ensaio é 8,41, tá certo? Então, se eu pego aqui o valor do meu erro, que é 0,01, divido pelo 8,42 e multiplico por 100, eu vou encontrar 0,12%, tá certo? E da mesma forma, o terceiro ensaio, se eu pego aqui o erro absoluto, que é 0,02, divido por 8,42 e multiplico por 100, eu vou encontrar 0,24. Observe que entre os erros, o que apresenta menor valor é o segundo ensaio. Foi o que nós colocamos aqui, ó. Então, lembrando, o erro absoluto e o erro relativo estão relacionados com a exatidão do meu valor. E os desvios, tá certo? Médio, desvio absoluto, que nós vimos na aula passada e que nós vamos ver lá na frente também o desvio padrão e a covariância e a variância vão estar relacionados à minha precisão, tá certo? Lembrando que o desvio, tu utilizas o valor da média para efetuar o cálculo e o valor exato você utiliza para encontrar o teu erro relativo e o erro absoluto, o que tem a ver com a tua exatidão, tá certo? Lembrando que isso aqui foi só um exemplo, em sala de aula vai ficar bem mais fácil, porque nós teremos a prática e teremos os respectivos cálculos a respeito do erro relativo, erro absoluto, tá certo? Nós teremos também o cálculo da precisão, tá? Que nós utilizamos os desvios. Então, todos esses cálculos que nós já vimos aqui e os gráficos, eles serão ainda mencionados nos exercícios que serão presenciais, tá bom? Nas aulas práticas também. Aqui, eu já apresento para vocês quatro imagens que elas vão facilitar para a gente a identificação, né, de valores que eu considero como exatos e precisos, exato, mas não preciso, preciso, mas não exato, não preciso e não exato. Observa que aqui nós temos as imagens A, B, C e D, do lado esquerdo aqui, ó, tá? Nesse lado esquerdo, observas que ele coloca uma seta estabelecendo aqui o valor do resultado correto que ele considera, tá certo? Observa que na imagem A, os valores, eles estão muito pertinho dos outros aqui, ó, e do valor médio, tá certo? E esses valores todos estão muito próximos do valor correto. Então, neste caso aqui, eu fico com uma imagem exata e precisa, onde o meu gráfico, na forma de sino, ele apresenta uma cauda pequena, curta. Isso está me dizendo que a dispersão dos valores ela é pequena, ou seja, os valores não estão muito espalhados. No exemplo 2, tá? No exemplo 2, no B, só voltando aqui, pessoal, eu coloquei o A como exato e preciso, né?
ele não é exato e preciso o A, tá? O A, ele é considerado como inexato e preciso, tá bem aqui, ó. O A, ele é este rapaz aqui, ó. Inexato e preciso. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Preciso, mas não exato. Aqui é a imagem dele aqui embaixo, ó. Preciso, mas não exato. Olha aqui o preciso e não exato, ó. Observa que eu tenho o centro do alvo, a figura que eu estou mostrando, que eu estou querendo que vocês enxerguem, é a figura de baixo, tá certo? Que tem esse alvo aqui do lado esquerdo, tá bom? Aqui tem do lado esquerdo aqui na parte de baixo, tá? Então essa figura representa para a gente aqui no gráfico a imagem A. Observa que eu tenho o valor correto aqui apontado e os valores que estão muito pertinhos um dos outros aqui. Então, o que ele está dizendo aqui? Que os valores concordam entre si, eles estão muito pertinho dos outros, porém estão um pouquinho distante do valor exato. É exatamente o que está aparecendo aqui na figura, ó. No meu gráfico, que é o que está aparecendo na parte de baixo e do lado esquerdo, ele mostra um alvo vermelho no centro e alguns pontinhos distantes um pouquinho deste alvo, mas tudo próximo do outro. Quando ele não alcança, quando ele não está no valor exato, que é o vermelho, observa que a figura do teu sino aqui, ela não coincide com o eixo Y, fica deslocado do eixo Y. Ó. Significa dizer para a gente que o eixo Y, ele para a gente, quando coincide com a simetria do teu gráfico de sino, ele significa dizer que ele é exato. Então, neste caso aqui, ele não é exato. Ele é inexato, porém, ele é preciso. Por que ele é preciso, pessoal? Porque o teu sino, a cauda do teu sino, ela é pouco dispersa, ela é pequena. Tá certo? É diferente, por exemplo, da figura B. Olha a figura B. A figura B está dizendo que os dados são exatos e imprecisos. Tá certo? Então, ele é exato e impreciso. Então, o exato e impreciso está bem aqui, ó. Exato, mas não preciso. Observa que é a figura 2 da parte superior. Tá certo? Do lado direito aqui, ó, tenho um alvo. Tá certo? Um alvo onde eu tenho aqui a segunda figura do lado direito, tem um alvo, ó, vermelho, onde os pontos eles estão todos praticamente em cima da figura vermelha. Porém, eles estão dispersos. Por que eles estão dispersos? Porque a cauda do sino ela é grande. É o que está acontecendo aqui no exemplo B. Ó. Os pontinhos aqui da figura, do gráfico aqui do lado esquerdo, da figura B, eles estão espalhados. Um ponto fica próximo do exato, mas outros estão todos espalhados. Esse espalhamento representa aqui para a gente essa cauda um pouco mais dispersa no eixo X, tá bom? Na figura C, ele fala que é uma figura que representa informações inexatas e imprecisas. Inexata nós já sabíamos, né? Porque o exato, os resultados todos deveriam estar no centro do alvo, tá certo? Agora, a questão da precisão tem a ver com o espalhamento. Observa que os pontos estão espalhados. Então, o gráfico também vai aparecer espalhado. Tá certo? Então, observa que na figura, o alvo aqui da figura, eu estou falando da figura direita do lado inferior, tá, pessoal? Observa que o alvo, que é o ponto vermelho, ele apresenta poucos pontos próximos desse alvo.
todos espalhados, está vendo? Estão todos espalhados e distante do alvo. Então, quando eles estão todos espalhados, significa dizer que o gráfico, que os pontos estão dispersos, logo o valor é impreciso, tá certo? E observa que o teu gráfico na forma de sino, ele não coincide o centro dele com o eixo Y. Logo, ele também não é exato, tá ok? Então, por isso que neste caso ele é escrito como inexato e impreciso, ou não preciso e não exato, tá? Na letra D, observa que a letra D ela tem tudo de bom, que representa a nossa primeira figura do lado esquerdo e da parte superior. Todos os pontos estão centralizados no alvo, tá certo? Não estão dispersos, estão pertinho um dos outros e estão no centro do alvo. Por isso que o gráfico de sino é simétrico, coincidiu com o eixo Y, tá certo? E a cauda do teu gráfico, ela é uma cauda que ela é estreita, pequena, significa dizer que os pontos eles estão poucos espalhados, pouco dispersos. Logo, isso fica bem claro aqui, né, no teu gráficozinho, aqui embaixo, ó, na figura D, aqui embaixo, do lado aqui esquerdo. Não é o gráfico do alvo, eu estou falando deste gráficozinho aqui que mostra os pontos, tá certo? Os pontinhos próximos um dos outros e próximo do valor correto. Tá ok, pessoal? Então, estes gráficos aqui, eles vêm mostrar para a gente o quanto os valores dispersos eles podem influenciar na minha precisão. E quanto esses valores também distantes do meu valor exato vai influenciar diretamente a minha exatidão, tá? Isso aqui, como eu coloquei para vocês, nós teremos uma aula presencial a cada mês para exercitar esses gráficos e tirar essas dúvidas pessoalmente com vocês, tá bom? Dando continuidade aqui, ó, nós temos aqui uma fala a respeito da exatidão, que é a relação entre o valor aceito com o valor verdadeiro, encontrado pelo método, e o valor aceito como verdadeiro ou de referência. Ela é calculada pela seguinte fórmula: a exatidão ela é a relação entre a concentração obtida pela concentração teórica vezes 100. Ela pode ser determinada de várias formas, tá? A análise de uma amostra certificada e sua comparação pelo valor medido, a comparação com resultados obtidos por intermédio da utilização de um método já existente e exatidão conhecida, e baseando-se na preparação de uma solução de concentração conhecida com intermédio da adição de uma determinada quantidade de amostra matriz. Tá? Então, o que nós precisamos entender é que toda análise feita, ela, se você quiser encontrar a sua exatidão, você vai precisar ter um padrão, tá? E esse padrão, ele é uma certificação. O que seria a certificação, pessoal? A certificação é um valor que eu posso utilizar como referência. Vamos supor que eu tenho uma pipeta volumétrica que foi fabricada hoje, passou por todos os testes e eu entreguei a pipeta no laboratório, né? Essa pipeta, se eu fizer todos os testes nela, ela vai dar 20 ml. Então, ela vai servir para a gente como uma referência, certo? Vamos supor que eu queira fazer análise, por exemplo, de um padrão primário.
o ácido clorídrico, por exemplo. Tá? Quero saber se realmente aquele ácido ele está com aquela concentração que foi entregue. Como é que eu vou fazer? Vou preparar uma titulação, vou preparar toda a análise daquela titulação, vou ter todo o cuidado na hora de preparar essa solução, inclusive vou trabalhar com vocês a questão dos erros, os tipos de erros que serão nas próximas aulas, tá? Mas, enfim, eu vou ter que ter sempre um padrão para comparar, um valor que eu considero como exato, meu ponto de partida, tá bom? E aí ele coloca aqui quais são os tipos de padrões que eu tenho, né? Que pode ser uma amostra certificada, que pode ser também um resultado que pode ser comparado por intermédio da utilização de um método já existente e exatidão conhecida, ou baseado também numa preparação de uma solução de concentração conhecida, por intermédio de uma determinada quantidade de amostra matriz. Fica difícil tentar explicar para vocês aqui sem estar enxergando isso na prática. Como lá na frente eu vou falar um pouquinho mais desses padrões aqui, tá bom? Eu vou falar desses padrões para você, fica mais fácil de entendermos o que seriam esses padrões, tá certo? E para finalizar essa terceira parte da aula, nós não podemos esquecer que todas as medidas possuem um grau de erro. Foi aquilo que eu comentei com vocês antes de iniciar esse terceiro módulo. Quando se faz uma medida, procura-se manter esta incerteza em níveis baixos e toleráveis, de modo que o resultado analítico possua uma confiabilidade aceitável. Sem isso, a informação obtida não terá valor, certo? Então, é muito importante que seja prestado atenção nessas observações, tá? Erros cometidos nos laboratórios, eles vão influenciar no meu resultado final, tá certo? Eu vou trabalhar um pouquinho dos erros nas próximas aulas e isso vai ficar um pouquinho mais claro para vocês. A aceitação ou não do resultado de uma medida dependerá de um tratamento estatístico. Também vou trabalhar a parte estatística com vocês, tá certo? Algumas amostras que vão ser trabalhadas e algumas análises, como exemplo que eu vou passar para vocês, nós vamos verificar que alguns valores vão fugir muito, vão ficar muito distantes dos valores que estão sendo encontrados. E isso aí nós vamos trabalhar no boxplot como outlines, tá certo? Vocês vão entender o que são os outlines também, que é lá na parte de estatística. E a estatística fornece ferramentas que são capazes de interpretar resultados com grande probabilidade de correção e de rejeição de resultados incoerentes. Ou seja, essa nossa disciplina vai ser muito importante para os próximos passos de vocês no curso. Tá ok? Então, o que eu quero colocar para vocês é que nós vamos ter aula prática, nós teremos aula prática sobre a disciplina, não está previsto lá, é só uma vez por mês um encontro para tirar dúvidas, mas eu vou fazer questão de trabalhar com vocês exercícios para que vocês consigam correlacionar o conteúdo trabalhado aqui com a prática, tá? E as próximas aulas, que é a parte 4, que é quimiometria parte 4, eu vou trabalhar a questão dos erros, tá? Tá? Não esquecendo que não teremos, tá? É importante lembrar que não teremos nunca um valor totalmente exato, tá certo? O que nós teremos serão valores próximos da exatidão e próximos da precisão. Quanto mais próximo vocês estiverem do valor exato, melhor será o teu resultado final.